Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Amigo Panda e a gente está de volta ao 6º vídeo sobre a série Como a gente pode achar as características perfeitas para o nosso notebook perfeito, né? E uma das coisas que a gente vai ver hoje, como está no esquema aí e em outras fotos que eu vou apresentar para vocês, é a questão sobre a tampa do fundo. Lá você tem um notebook, aí tem a tampa do fundo, e a questão também sobre os elementos que vão estar no sistema de arrefecimento ou de resfriamento do teu notebook. Então, sem muitas delongas, vamos começar o nosso vídeo pedindo para que você deixe aquele seu like aí que está passando na tela aí, tá? Para contribuir para que a gente possa fazer novos vídeos, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, ok, pessoal? Então, a primeira coisa que você tem que observar, que muitos lojistas não deixam você observar, é a questão do fundo, dessa parte de baixo aqui do seu notebook. Geralmente ele está fixo, lá está preso, lá na loja, você não tem como verificar essa característica aí, se você pode ver o fundo. Mas se ele permitir você ver, esse esquema que eu estou colocando aqui do ladinho para vocês, é um esquema interessante porque ele mostra o mínimo de tampas que ele pode ter, o tamanho ideal e o posicionamento dos componentes na tampa. Até porque existem notebooks hoje que a tampa ela sai inteiriça, então isso é bom, porque você tem uma facilidade de dar manutenção para um técnico do seu notebook. Mas o problema é que, se você tentar abrir um notebook que as tampas são inteiriças, pode correr o risco de quebrar, então leve para um técnico. Já esse modelo que está aí no desenho, é um modelo que você mesmo pode dar manutenção, sem muito conhecimento técnico. Eu vou explicar o porquê agora. Em primeiro lugar, como a gente está vendo aqui com o mouse, é imprescindível que o seu computador ele tenha, primeiro, uma tampa para seu HD, como eu estou mostrando aqui, ó, tá? E ele tem uma tampa quase inteiriça da parte de baixo com relação ao resfriamento dos outros componentes, como processador, BGA de vídeo e memória RAM. Muitos computadores, como algumas fotos que nós vamos ver daqui a pouco, não tem essa capacidade de resfriamento ou muito mal planejado. E isso leva à degradação muito rápida da vida útil do notebook. O primeiro maior grande inimigo do notebook é o aquecimento. Então, se ele não tiver pelo menos o mínimo que está sendo mostrado aí nessa figura do lado, se não tiver o mínimo, então você vai ter problemas aí, tá? Se você não tiver um mínimo. Então, vamos entender o que seria esse mínimo. Em primeiro lugar, a tampa aqui onde vai ficar seu disco rígido, ó, aqui a gente tem o disco rígido, a gente vai botar ele até lá, ó, na posição. Ela tem que ter esses furinhos que vocês estão vendo aqui ao redor do HD, tá? Esses furinhos eles são importantíssimos para que o HD tenha resfriamento. São esses furinhos aqui, ó. Tá? Se ele não tiver esse furinho, você não vai ter um HD resfriado. E todo mundo que é técnico, que usa notebooks, sabe que um HD aquecido degrada a vida útil e pode acontecer má gravação na mídia dele por alguma desincronia ou algum milímetro desse aquecimento que ocorre com as dilatações dos componentes internos do HD. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa a observar é que a tampa do seu HD possa ser removível, como mostra aqui 2 parafusinhos, ó, você pode ver aqui, e que o HD esteja resfriado por essas frestas que tem aqui na tampa, tá? Então, tampa de HD sem frestas, não senhor, não compre esse notebook, tá? Bom, a outra tampa que está sendo mostrada aqui no cursor piscante do mouse, é importante que essa tampa ela seja quase inteiriça, pegando quase toda a superfície do notebook, tá? Agora, eu digo quase porque se ela for nesse padrão que eu estou mostrando aqui, você mesmo vai poder dar manutenção, você mesmo vai poder remover com muita facilidade essa tampa e você mesmo dar manutenção no que eu vou mostrar agora. Em primeiro lugar, a tampa, além de ser fácil a remoção, ela tem que ter esses furos adicionais aqui, que são os furos de resfriamento do BGA e de entrada de ar frontal. Então, se não tiver essa quantidade proveniente de furos que aparece aqui, você não vai ter uma boa entrada de ar. E outra coisa é que tem ao meio também uma segunda entrada de ar bem proseliente, para que
a memória RAM e outros componentes que eu vou mostrar a posição agora sejam resfriados. Então vamos lá. A gente vai ter aqui na placa, eu coloquei esse chip aqui vermelho, que é um dos componentes que mais aquece da placa, que é o BGA de vídeo, ele que controla todo o sistema de vídeo do teu notebook. Eu vou até diminuir ele, que ele está muito grande, e ele geralmente tem que ficar em uma dessas áreas aqui que está sendo resfriada. Ele tem que estar aqui próximo, o dissipador dele tem que estar próximo dessa área que tem os furinhos, porque senão você não vai ter a troca de camada de ar quente que está criando o efeito Joule com a massa mais pesada de ar frio que está entrando no notebook. Então, se não tiver as frechas, a tendência vai ser queimar o vídeo do teu computador com muita facilidade, ou algum defeito no sistema de vídeo do teu notebook. A outra coisa importante é o processador, como a gente está vendo aqui, ó. O processador geralmente é o segundo componente que mais esquenta do notebook. Vou até diminuir o tamanho dele, que está muito grande, tá? Ele fica geralmente muito próximo do sistema de BGA na placa lá, então ele tem que estar próximo de uma dessas frestas, né? Eu não estou colocando muito próximo aí no nosso esquema, mas na maioria deles o correto é vir próximo das frestas, para que ele também troque a massa de ar quente, para inverter o efeito Joule, para não ocorrer muita dissipação, muito calor ao redor dele e ele não consiga trocar pelas frestas. Então ele vai ter um componente aí que eu vou mostrar para vocês, que é o dissipador, que está aqui, ó. O dissipador geralmente ele tem duas partes. Uma parte é dedicada aqui, ó, como você pode ver aqui, ó, dedicada ao BGA de vídeo, e essa outra parte aqui mais em cima é dedicada a transferir o calor de efeito Joule do processador para essa barra de cobre aqui que vai até o sistema de ventilação do notebook, tá? Outra coisa importante é que o sistema de ventilação do notebook seja bidirecional, quer dizer, perpendicularmente direcional. Por quê? Porque o correto é que o vento ele saia para cá, o vento de ar quente, e saia para cá. Até porque isso vai evitar um planejamento, vai melhorar um planejamento de que se você tapar parte dessas frestas de saída de ar quente, o resto que não está tapado vai ajudar a tirar o excesso de ar quente. Se você tiver as duas livres de impedimento, melhor ainda, o seu notebook vai resfriar muito mais rápido, tá? Então é importante que o teu notebook ele tenha essas frestas aqui, ó, não só numa posição, mas perpendicularmente numa outra posição. Isso vai ajudar as camadas de ar quente saírem mais rápido do seu notebook, ok? Então, removendo as marcações, a gente tem que saber que tem que ter uma boa ventoinha de ventilação no seu notebook aqui, para justamente resfriar este dissipador que vem aqui sobre o processador e o BGA de vídeo. Se esse ventilador der problema por algum motivo, às vezes pode ser motivo de projeto, tá? Mas se esse ventilador der algum problema, você vai sentir o computador aquecer. Geralmente quando está novo, ó, é uma maravilha, né? Você usa e ele não esquenta, mas depois de uns 3, 4, 6 meses, você já começa a notar que ele aquece. Depois de um ano ele já está aquecendo bastante. Aí vem a pergunta, o que pode estar acontecendo para ele aquecer tanto? Em primeiro lugar, esses locais aqui, que são as saídas de ar, elas podem estar entupidas de sujeira. Então veja bem, se você remover essa tampa, desmontar aqui a carenagem do dissipador e remover a ventoinha, você vai ver com muita facilidade aqui a poeira na saída de ar. Então você vai poder remover com facilidade, já que a tampa vai sair com facilidade. Aí dessa parte daqui, essa tampa vai sair com facilidade. Bom, outra coisa importante é que as memórias RAM do seu computador, elas estejam próximo também dessas frestas de ventilação, tá? Se você não tiver um notebook que a memória RAM não fique próxima a essas frestas de ventilação, com certeza você vai perder a sua memória RAM em menos de um ano de uso. Ela vai queimar, dar vício de funcionamento e milindres de funcionamento, tá? Então esse é o esquema ideal de um notebook que tenha essa tampa em destaque maior, pegando quase toda a área do seu notebook, e você possa removê-la com facilidade e fazer a manutenção como? Você vai abrindo a tampa, você vai poder retirar o dissipador, né, para fazer uma limpeza nele. Você vai poder retirar o ventilador para limpar todas as crostas e poeiras que estejam nele,
e vai poder limpar essas áreas aqui que provavelmente estão entupidas de poeira ou qualquer outra manutenção que você precisar fazer aqui nas memórias ou internamente na placa, que vai estar aparecendo aqui quando você remover a tampa. Agora nós vamos ver os casos de alguns notebooks, alguns modelos que tentaram fazer uma coisa decente, mas acabaram fazendo talvez uma monstruosidade que leva o notebook à falência e que não preste mais o notebook. Então, vamos analisar aqui quais são esses modelos em si, tá? Eu tenho aqui o primeiro modelo, que eu acho até que isso é um Mac. Então, provavelmente isso aí é um MacBook, tá? O Mac é interessante porque ele tem um sistema de ventilação um pouco pobre. Você pode ver aqui, ó, que é um negocinho desse tamanho que puxa o ar. Fora isso não tem mais nada, não tem nenhuma outra entrada de ar. Caso você veja um notebook assim numa loja em que o orifício da ventilação é uma coisa muito miúda, desista de comprar na hora, porque a tendência desse computador vai ser aquecer muito. Apesar dele ter aqui, ó, a saída de ar lateral, mas mesmo assim você vai sofrer com aquecimento nesse notebook. Veja que aqui ele tem, ó, a indicação de dissipador e a localização do HD ou do processador, ninguém sabe, porque não dá para ver nada aí, mas não tem ventilação nenhuma. O que tiver aí nessa área vai aquecer indefinitivamente, entendeu? Então eu não aconselharia comprar uma monstruosidade dessa não. Bom, aí nós temos um outro caso aqui, ó. Temos esse outro exemplo que eu vou ampliar um pouquinho para a gente ver melhor. Nesse outro exemplo aqui é interessante, porque ele tem uma tampa, ó, bem proseliente aqui, ó, bem destacada, certo? Ele tem aqui, ó, muitas entradas de ventilação, isso é muito bom. Ele tem aqui uma saidinha de ar de compensação e outra bem grande para sair bastante ar. Tem aqui aquela entrada frontal que eu falei para vocês de ar, mas tem um grande problema. Não sei se vocês perceberam. Vou já mostrar para vocês agora. Veja que a ventilação, ela tá deste lado aqui, ó, e a saída de ar tá desse lado, né? Aí, meu Deus, que diabo é isso? A não ser que tem outro ventilador aqui. Quer dizer, isso é projeto de bêbado, gente. Pelo amor de Deus, o cara que projetou um design desse, ou ele estava bêbado, eu não sei se ele gira bem da cabeça, tá? Tem bastante ar entrando, mas as ventoinhas não são coerentes o suficiente para ter a dissipação correta para levar o ar até aquela saída lateral lá. Então esse foi o grande erro desse laptop. Vendo que se o HD não estiver nessa região aqui, ó, você vai ter problema, porque você não vai conseguir trocar o HD ou retirá-lo para manutenção ou a memória RAM com facilidade, caso esteja numa outra área aqui que não tem tampa. Então esse é o principal problema desse modelo. Vamos para esse outro modelo aqui. Esse outro modelo é interessante, olha, porque ele tem aqui uma tampa, né? Você vê aqui que ele tem uma tampa, mas pelo que a gente vê, todos os orifícios da tampa estão tampados com uma chapa metálica. Ora, se tem um orifício, para que colocar a chapa para tampar? Pelo amor de Deus, isso é coisa de bêbado, gente. Então, infelizmente, existem muitos notebooks muito mal projetados, né? E você vê aqui que a tampa adicional para adicionar alguma coisa também não tem respiração alguma. E a ventoinha que está aqui, ó, eu vou até diminuir para tentar achar onde é que está a saída de ar desse notebook. A gente não vê aqui, ó. A gente vê que tem os orifícios de ventilação adicional, mas não sabe nem para onde vai sair o ar quente. Então, esse computador ele tem um problema terrível, mas terrível, de ciclo de arrefecimento e de resfriamento. Então, isso aí é danado para queimar logo, não presta. Isso é um investimento que vai para o inferno, com certeza. Aí temos esse outro modelo aqui que já está se aproximando da beldade que a gente gostaria de ter, né? Quais são? O único maior erro que tem aqui são dois. A gente pode ver que tem uma tampa aqui que deve cobrir algum dispositivo. Temos uma outra tampa aqui que deve cobrir um outro dispositivo para anexar ou anexado. Aqui com certeza ou está o HD ou a memória RAM. E a gente vê que uma das tampas não tem, ó, não tem os orifícios, que é essa que eu estou riscando aqui agora, ó. Não tem os orifícios, essa aqui. Então, alguma coisa aqui vai aquecer demais. Por quê? Porque não tem orifício aí. Então, se essa barragem aqui, ó, essa parte aqui for totalmente sem comunicação de um lado com o outro, a tendência disso aqui vai ser só aquecer, independente do ventilador aqui em cima tá funcionando bem ou não.
Bom, outra coisa interessante, a gente vê que o ventilador é de bom tamanho, está posicionado corretamente, tem as duas saídas de ar perfeitas, na posição correta, mas preste atenção, não possui maneira da gente abrir a carenagem para fazer uma manutenção fácil. Esse tipo de computador vai exigir uma desmontagem muito mais complexa e isso pode danificar alguns componentes internos se o técnico não for habilitado pelo fabricante ou ele usar uma desmontagem de forma bruta ou mal feita, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco a foto de como ficaria no caso de uma máquina dessa aí. Bom, então ela tem dois defeitos, né? Como a gente viu, não tem as saídas ou ventilação nessa parte aqui e a ventoinha, infelizmente, está sem poder dar manutenção fácil para o usuário. Aí nós vamos ter um outro aqui agora, pessoal. Cadê o próximo? Esse aqui já é uma menina dos olhos, tá? Já é uma menina muito boa dos olhos esse notebook. E eu vou até dar uma dica agora para vocês. Os notebooks LG, em sua maioria, não estou falando dos Ultrabooks, mas dos netbooks, os LGs possuem a melhor dissipação, melhor sistema de arrefecimento e manutenção mais fácil nesses itens que eu estou falando aí com relação a ele, tá? Bom, pois bem, então aqui a gente vê que a tampa do HD tem, a tampa do HD tem o resfriamento que a gente deseja e ele está bem próximo do outro lado da bandeja do notebook, onde vai ser sugado o ar frio, então o HD com certeza vai haver troca de massa de ar frio e sempre resfriando o HD. A gente vê aqui no notebook que essa parte aqui já é uma entrada frontal de ar muito mais larga do que de outros. A gente sabe que aqui com certeza está a memória RAM no esquema que eu mostrei aqui, voltando aqui para o esquema, a memória RAM nessa área aqui, tá? Com certeza, com certeza está nessa área aqui onde está a memória RAM, tá? Então o que acontece? A memória RAM está por aqui, ela está por aqui sendo resfriado. E a gente vê também que o ventilador aqui, ele, apesar de não ter uma fresta grande, mas ele tem uma área onde ele suga um diferencial de ar frio para poder puxar o resto de massa de ar quente e jogar para fora. E a gente vê que tem a saída de ar quente aqui, apesar de não ter uma segunda. Então, o que é muito bom desse modelo aí, dessa estrutura, é que toda a tampa pega toda a área de manutenção do sistema de resfriamento. Toda a área aqui, você pode ver, eu vou até tirar as marcações e você vai ver aqui, toda a área de resfriamento está aqui. Isso é muito bom, tá? Que você pode só desaparafusar a tampa e já tem tudo aí para você trabalhar, tá? Bom, agora o outro caso que eu vou mostrar é o caso aqui de um computador de tampa total. É aquilo que eu falei, que tem notebooks que a tampa você remove toda de uma vez embaixo. Isso é muito bom. É o caso desse modelo aí de PC Gamer que a gente está vendo aqui, Você vê que ele é um computador robusto, ele tem dois sistemas de ventilação, tá? E são ventiladores que você pode remover por aqui mesmo. Você pode desaparafusar essas carenagens dele e remover os ventiladores para dar manutenção e desobstruir as 4 entradas de ar. Olha que legal, ele tem uma, tem duas, tem 3 e com certeza deve ter uma outra por aqui que seria a 4. Então esse computador não tem esse negócio de esquentar, acabou com ele, não esquenta de jeito algum, só se você embrulhar ele no lençol e enterrar debaixo da terra, aí ele vai, com certeza ele vai esquentar. Já que é um PC Gamer, né, tem tudo mais quente aí, ele tem que desaquecer. Tá? Então a gente vê que tudo aqui é mais fácil de você dar manutenção e a limpeza, tá bom? Bom, tem um outro caso também, que agora nós vamos entrar nos casos um pouquinho especiais, que é mostrando a dificuldade de se dar manutenção nesse arrefecimento em computadores em que a tampa de baixo ela não é removível ou não é tão integrada com facilidade quanto esses últimos que a gente mostrou agora. Bom, é esse caso aqui, Esse computador ele só pode ser, vamos dizer assim, acessado o sistema de resfriamento dele de modo inverso. O sistema está aqui embaixo, mas você só consegue acessar aqui por cima. Isso é muito ruim. O ideal é que a gente pudesse acessar de uma vez todo o arrefecimento aqui, mas infelizmente não. Você acessa só parte dele aqui por cima, como você pode ver,
Você vê que aqui você chega no dissipador, olha, você chega no dissipador, né? Você chega aqui na extensão do dissipador, mas você não vai conseguir remover o ventilador. E aí, Panda, como é que eu vou fazer isso? Já que eu não consigo remover o ventilador. Nesse caso aí, a manutenção não é fácil. Você vai ter que desmontar todo o notebook, peça por peça. Se esse notebook tiver 30 componentes, você vai ter que desgrudar os 30 componentes dele para chegar a retirar essa ventoinha. Então, é aquele computador que uma vez desmontado, não vai ser mais o mesmo, depois de remontado. Então, por isso que eu frisei no início do vídeo que você tem que ter cuidado com visualizar a tampa e o que tem lá embaixo do seu notebook antes de comprar, tá? Bom, outro exemplo é esse aqui, olha. Você vê que esse técnico não conseguiu ter acesso ao sistema de arrefecimento, de ventilação e dissipação da parte de baixo. Então ele vai ter que praticamente desmontar tudo, mas tudo mesmo, retirar o drive de CD, retirar o monitor, retirar tudo para poder tirar a placa fora e chegar na ventoinha de baixo. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É trabalho demais para o técnico a troca de pelo menos só tirar uma poeirinha dali. Quer dizer, o cara pensa, porra, eu vou desmontar isso aqui só para tirar um filete de poeira. É complicado, né, gente? Então, é aquele alto fator de risco. Se não for um técnico credenciado da fábrica ou um técnico realmente especialista no que ele está fazendo, a tendência é o seu computador nunca mais ser o mesmo depois desse tipo de técnica aí. Então, tomem muito cuidado. Poucos, pelo menos na minha cidade, eu só posso botar a mão no fogo por 5 pessoas que eu sei que, mesmo pegando o pior notebook do mundo, eles vão saber dar conta disso daí a nível de qualidade como qualquer outro fabricante. Mas existem muitos técnicos aí que não sabem fazer uma desmontagem total de um computador sem oferecer risco até de trincar uma parte plástica do computador, tá? Bom, então eu espero que esse vídeo aí tenha mostrado bem para vocês quais são as complexidades que um notebook tem de ser escolhido com relação à parte de baixo, com relação a essa parte aqui de baixo. Se você escolher um notebook com arrefecimento de baixo ruim ou uma tampa de baixo ruim, nem você mesmo vai conseguir dar manutenção de limpeza de poeira ou de alguma correção de aquecimento ou ventilação do seu computador, tá? Fica aí então um abraço do Panda, não se esqueça de se inscrever para ajudar o nosso canal e a gente se vê nos próximos vídeos aí com mais dicas sobre o notebook perfeito. Um beijo para vocês e até mais, pessoal.